Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui à playlist Questões de Vestibulares. Lembrando que sempre tem questões aqui também de Enem e de concurso público. Então, aqui no canal sempre tem aulas para você aí de matemática, física e química. Basta você se inscrever e me acompanhar aqui, né? Que as aulas estão sempre aparecendo aí para você. Ou você pode clicar no link da descrição, que é um grupo de estudos apenas para o ensino médio de questões de vestibulares. Gente, aqui é o seguinte, ó. Esse daqui é vestibular, mas é o vestibular nacional, conhecido como Enem. Tá? Essa questão do Enem, ela é de 2016. Também, e é uma questãozinha de log de novo, tá? Tô trazendo bastante log aí, porque ele é um assunto que o pessoal tem muita dificuldade. Eu tô colocando o log aqui porque, por várias e várias vezes, ele parece uma coisa complicada, mas você está sempre trabalhando alguns caminhos aí dentro da matemática que facilita a sua vida, né? E um desses caminhos é aqui me acompanhar nessa nossa revisão ou nesse nosso estudo sobre logaritmo, usando essa questão do Enem de 2016. Bora lá, gente? Então é o seguinte, eu sou o professor Maicon Sisoto e eu vou estar aqui com vocês até você aprender um pouquinho do log e se valer a pena você deixa aí o seu curtir, tá? Porque toda vez que você curte um vídeo, ele manda esse vídeo para mais 5 pessoas. Então o seu curtir pode estar ajudando mais gente. Galera, aqui é o seguinte, então, ó, é uma questão aí a respeito de, ela parece um pouquinho de física, até um pouco de química, mas ela é uma questão matemática devido à sua interpretação, tá bom? Vamos dar uma lida aí, ó. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Tudo bem? Então, use 0,477 como aproximação para o log de 3 e 1,041 como aproximação para o log de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é mais próximo de. Gente, como ele falou ali, ó, eu já falei isso em outras aulas, né? Sempre que ele utiliza aproximação, seja escrito ou seja falado, que é esse símbolozinho aqui, ó, que é aquela cobrinha em cima do sinal de igual, né? Ou duas cobrinhas, significa que o resultado aí pode ser mais fácil de você chegar nele, tá? Então, você consegue utilizar os valores que estão ali, ou você consegue aproximar alguns valores e chegar na resposta. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a interpretação, né? Então vamos ver se a gente entendeu. É uma barra de metal, uma liga, um pedaço de ferro, e ele está a 3.000 graus Celsius. Inclusive é uma temperatura muito alta isso, ele está incandescente, bem provável. E ele diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Né? Então, como é que a gente vai trabalhar disso? É uma questão exponencial. O primeiro de tudo, você tem que ter a função de resfriamento. Né? Professor, mas não é mais fácil trabalhar o contrário, porque se ele diminui 1%, está sobrando disso daqui 90. Opa, está sobrando disso daqui, sumiu aqui, 99%. Né? Ah, mas qual que é a diferença disso? Porque, gente, quando a gente trabalha diminuir, é uma parte da interpretação que ela deveria ter um sinal de negativo. E aí ele iria para o expoente. Vocês entendem isso? Porque ele diminui 1% em 30 minutos. Então seria menos 1% vezes menos 1% vezes menos 1%. E tudo isso a cada 30 minutos. Tá? Então, a cada 30 minutos. Isso é uma outra parte da interpretação que a gente tem que recolher aqui também, tá bom? Não é normal cair esse tipo de questão no Enem, né? Uma questão curta aí, mas ela é muito rica em processos que a gente tem que ter. Então, o primeiro deles é sair desse 1% porque ele é negativo, ele diminui. E você pegaria, então, o restante disso, que seria 99%, e esse 99% não é negativo. Tá? Então, significa que vai ter uma relação ali, né, do 99%, lembrando que como a gente escreve o 99%, sendo 99 por 100, uma fração, né? Se você está bem com fração, utiliza isso daqui, ou você utiliza o decimal, que é o 0,99, que é a solução dessa fração. Eu vou utilizar o decimal aqui, gente, porque reclamam bastante que eu faço poucas questões utilizando o decimal. Eu prefiro a fraçãozinha, né? Porque eu me formei em física aí, e eu não me dou muito bem com os decimais, e várias vezes eu travo no meio da aula, e eu preciso refazer o vídeo, então eu utilizo mais frações. Mas hoje eu vou fazer usando o decimal, e vamos ver se a gente compreende o que é então essa função exponencial. Tá? Então, o meu resfriamento, a temperatura que vai estar, vamos por assim, temperatura que vai estar devido a 30 minutos, vamos por x para 30 minutos,
que seria o elevado. Por que não é por T de tempo? Gente, eu não vou por T de tempo por causa do T de temperatura. Mas poderia ser um Tzão para temperatura e um Tzinho para o tempo, né? Mas para a gente não se confundir, utiliza o X como o tempo, você diferencia isso. Tá? Então existe uma temperatura inicial, né? A gente vai falar a respeito dessa temperatura inicial, um botão TI, temperatura inicial, multiplicado por um fator que vai reduzir, então, vai reduzir esse meu corpo, essa temperatura do meu corpo. E esse fator, ele é 99% ou 0,99 elevado a x. Por que é isso? Por que é? Porque ele é 99 vezes 99 vezes 99 a cada 30 minutos. Então, a cada x, a cada 30 minutos, isso é importante também, ele reduz 99%, ele reduz 1%, né? Ou seja, ele vira 99%. Então, isso se repete várias e várias vezes, criando, então, o que a gente conhece como expoente. Beleza? Bom, professor, que questãozinha fácil, é só resolver essa questão, essa solução, só resolver esse x aí? Sim, só que o que é o problema? Eu sei a temperatura final, eu sei a temperatura inicial devido à minha interpretação, ali, ó, os dois valores, mas para solucionar, eu vou precisar, então, sair da formulação, né? Se você me acompanha aqui em mais aulas, você sabe que a primeira parte para você responder as questões de matemática, de vestibular e de Enem é você interpretar. Então, tudo que eu fiz até o instante de agora é a interpretação. Tá? Então, eu interpretei o quê? A barra foi, esfriou, eu separei. E no meio da minha interpretação, eu fiz o segundo passo, que é a coleta de dados. Então, anota aí. Interpretação, interpretar. Interpretação. Interpretar, coleta de dados. E agora eu estou já no terceiro passo, que é a parte de formulação. Então, professor, mas você já formulou? Sim, inclusive eu criei a própria funçãozinha agora aqui, né? Igual eu fiz nas aulas anteriores de log também, criei a função. Agora, o que eu faço com essa minha função aqui? Coloco os valores de temperatura e descubro o que me falta. E quando eu faço isso, eu vou cair numa equaçãozinha, não é básica, mas quando eu utilizo o log, ela vira uma equação básica. Olha que legal. Então, eu quero chegar à temperatura de 30 graus. E aí, quando eu coloco 30 aqui, eu vou encontrar um x referente ao 30. Isso vai ser igual à minha temperatura inicial de 3.000. Gente, estou colocando graus aqui, mas o grau não precisava, que é a unidade de medida, tá? Vezes 0,99 elevado a x. Então, professor, só isso? Sim. O 3.000 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, aqui vai ser 30 dividido por 3.000 igual a 0,99. E aí você vai entender o porquê que ele te deu o log de 11 agora. Então agora eu não consigo mais reduzir isso daqui e tirar o x lá de cima, porque não existe raiz de x, né? Tipo assim, ó, qual é a raiz de 99? Raiz quadrada, raiz xada, não existe isso. Tá? Então o que a gente faz? A gente utiliza um outro recurso, que é o log. Por quê? Porque, como eu falei nas outras aulas, o inverso do expoente é o logaritmo. Então, de alguma forma aqui, eu vou ter que tirar um logaritmo de quanto? Dos dois lados. Né? E quando eu faço esse logaritmo dos dois lados, lá vai o professor fazer a bagunça dele. Deixa eu apagar lá em cima, que eu vou utilizar bem o espaço dessa aula aqui. E aí vocês vão ver que depois da formulação, o passo vai ser as operações. Ah, mas você já está operando. Gente, eu já estou operando mesmo, tá? Que é fazer o quê? Fazer esse processo de estar multiplicando, passa dividindo. Isso é operar, né? Então, isso é fazer o trabalho minucioso. Lembrando que sempre que tiver o sinal de igual, é interessante você passar o sinal de igual para baixo e descendinho ele devagar, porque você tem um melhor controle das suas expressões. Né? E essa expressão que chegou para mim aqui, eu vou transformar ela no log. Como assim transformar ela no log? Eu aplico o log dos dois lados, tá? Como se fosse uma raiz, como se fosse um expoente, né? Eu falei que ele é o inverso, então eu posso fazer isso. E aí, então, do lado esquerdo da igualdade, eu vou ter o log daquela fração, né? Daquela quantidade ali. Então, é 10 dividido por 100. Ah, simplifica mais ali. É mesmo, né, gente? É 1 por 100. Fiz errado aqui. 10 por 1000 ou 1 por 100. Olha que legal, deu 1% mesmo. Então aqui é 10 por 1000 ou 1%. Aí aqui eu aplico logo do outro lado também, aí ele vai dar 0,99 elevado a x. E aqui que está o grande segredo, tá?
Porque o x que está lá em cima em expoente, quando eu aplico o log, ele tem aqui a propriedade de ele virar um coeficiente. Então, desse meu lado direito vai ser x vezes o log dessa encrenca aqui, que é o 0,99. Inclusive, gente, eu vou escrever assim, ó, como sendo 99 dividido por 100. Ah, você falou que ia usar o decimal. Já mudei de ideia, né? Ficou mais fácil. Olha como ficou mais fácil fazer isso, né? E aqui, então, o 99 vai aparecer ali o 11, que eu falei para vocês, que é por isso que a questão te deu o 11. E aqui, ó, log de 1 dividido por 100, eu vou separar ele em dois logs. E sempre que eu tenho a divisão, a fraçãozinha ali, eu tenho que ter também essa fraçãozinha no log. Do mesmo jeito do outro lado, tá? Então, aqui vai ser o log de 1, inclusive, o log de 1 é fácil, menos o log de 100. Ô, professor, então quando é multiplicação você coloca o mais e quando é subtração você põe o menos? Isso, a gente viu uma de soma na anterior, né? Aqui eu estava multiplicando os termos, aqui eu estou dividindo os termos. E do outro lado, o x vezes... Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir o log aqui, ó. Log de 99 menos o log de 100. Tá? Gente, e toda vez que eu tiver base 10, o que é base 10? Números que são múltiplos de 10, que é 10 elevado a alguma coisa, tipo o 100, o 1, né? Então eu tenho que pensar o seguinte, vai ser o 10 elevado a alguma coisa que dá aquele valor ali, né? E o elevado vai ser a minha resposta. Como assim? Porque quando a gente tem o log e não aparece nada, aqui embaixo a base é 10, ó. Então ele é log de 1 na base 10, log de 100 na base 10, log de 99 na base 10, log de 100 na base 10. Né? E o log de 1 seria um número que eu elevo 10 que ele dá 1. O que significa isso? Significa que número eu elevo 10 que dá 1? Zero. Então significa que o zero é a resposta desse log aqui. Estou sacando o log. E se você continuar me acompanhando aqui, você vai sacar mais ainda. Né? E que número eu elevo 10 para ele dar 100? 2. Então o log de 100 é 2. Fácil, fácil. Olha o outro lado aqui agora. Ó. O x eu vou ter a distributiva aqui, né? Mas vamos trabalhar lá dentro antes. Né? Depois eu abro um espacinho aí para a gente finalizar essa expressão aqui. Então x multiplicado por log de 99. E aqui, olha o que vai ter aqui, ó. Menos log de 100. Que número que é o log de 100? É o 2. Por que ele é 2? Né? Por causa que o número que eu elevo 10, que dá 100. Tá bom? E aí, então, eu cheguei nessa minha expressão aqui, ó, menos 2x. E aí, eu vou trabalhar com ela. Tá? Eu estou na parte das operações ainda, né? E sempre que eu estou na parte das operações, eu prossigo nesse processo. Eu vou abrir um quadro aqui, gente, do lado embaixo, ó, embaixo da minha solucionar o restante. Lembrando que se você tiver com dificuldade nesse assunto ou esse assunto te incomoda, deixa aí nos comentários que eu faço uma aula, gravo um vídeo especificamente sobre log, apenas log ou exponencial, enfim. Então aqui eu tenho menos 2, e aí eu vou deixar a letra para um lado e o número para o outro, né? Já, a gente olhar do lado de cá, já está ali separado, né? Então está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então ele é menos 2 dividido pelo log de 99 menos 2. Ô, professor, mas aí ficou complicado. Só que, gente, eu tenho que só descobrir quanto é que vale o log de 99. E olha que coisa doida. Se eu for pensar um pouco comigo assim, ó, o log de 99. O log de 99 não é 3 vezes o log de 11? Ô, professor, como assim 3 vezes o log de 11? Ó, log de 99 é igual ao log de 3 vezes... Opa, de 9 vezes, né? Falei 3 vezes, não. De 9 vezes o 11. 9 vezes o 11. E aqui eu tenho um produto, uma multiplicação. Então, o que eu vou ter aqui? O log de 3 ao quadrado, que é o 9, mais o log de 11. Bem no cantinho aqui, ó, espremidinho. Então, o log de 11 eu sei, e o log de 3 eu também sei. O que tem que fazer com aquele expoente mesmo? Cai como coeficiente. Então, é 2 vezes o log de 3 mais o log de 11. E aí eu coloco os valores que ele me deu ali, ó.
Log de 3, então, é 2 vezes 0,47. 0,447. 477. Mais 0,41. Vai dar. Bom, aqui eu faço o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho um processo mais rápido para facilitar a nossa vida aqui. Eu posso... Não, vou complicar bastante. Só vou resolver aqui mesmo, tá? Multiplica isso daqui por 2. Se você fizer por 2, aqui dá 4, vai 1, dá 4 mais 1, 5. Sobe 1, dá 8, 9. Então dá 0, 954. Ah, o que vai inteirar ali, né? 1, 0, 41. Se você fizer essa soma aqui, vai ser 5, 9, 9, 1. Olha só. Professor, mas não deu zero? Não, ele nem pode dar zero, né? Ele tem que dar um número meio grandinho aí. Então aqui, ó, ele vai ser... É isso mesmo, só vamos conferir se tá tudo certinho. Tá. Vou até colocar uma outra cor aqui para destacar. Então, o valor do x vai ser menos 2, coisa que você já viu que vai dar positivo, né? Por quê? Porque aqui embaixo, ó, eu vou ter 1,995 menos 2, que seria 2000, né? Então, o valor do meu x, ele vai ser menos 2 dividido. Essa diferença aqui, ele vai dar 0,2, tá? 0,005 negativo. Então, o sinal de negativo, menos com menos dá mais. Mas o que é interessante desse valor aqui, gente, é que ele ficou um valor muito facinho, uma fração muito fácil de se resolver. Ó. Se você andar com a vírgula uma, duas, três vezes para cá, você tem que andar lá em cima três vezes também. E aí, então, em cima você teria o valor de 1, 2, 3, 2000, dividido por 5, o que me traz a resposta de x igual a 400, tá bom? Cuidado agora com alguma coisa aqui. Eu acho muito legal as questões do Enem, porque eles fazem realmente esse filtro aí, né? O que o Enem faz? Por que as pessoas têm muita dificuldade? Ele cansa o estudante. Vocês percebem que essa aula foi um pouco mais longa do que as aulas de vestibular, né? Já fiz da UDESC, já fiz aí da USP, da VUNESP. Tá? Então, eu já fiz de várias universidades e da faculdade, na universidade, não é tão complicado assim. Vocês notem que eu fiz um processo. Vamos lá repetir o processo, né? Cheguei na minha solução, a minha solução é 400, tá? Só que é 4, x igual a 400. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui agora. Né? E se fosse uma questão de vestibular, bem provável que aqui já teria a solução. Quantos foram os passos que eu fiz? Interpretei, tirei os dados, fiz a formulação, fiz as operações, né? Então, quando eu formulei e fiz as operações, eu tive que tirar uma fórmula, que é a fórmula, né? Que eu tirei a tal da equação, ou uma expressão, e aí depois comecei a operar. Como assim comecei a operar? Eu tirei a solução, eu fui resolvendo a partir das operações. E aí, então, dentro das operações, eu tirei o valor do x, né? Só que isso demorou muito, porque eu precisei de mais recursos. O Enem tem essa característica. E esse x que está aqui ainda não é a resposta. O professor está falando que não é a letra E, né? Está como número 5, mas é a letra E. Não, não é a letra E. Por quê? Se você olhou lá no enunciado e se sua interpretação ainda está boa, é a cada 30 minutos. Né? Ou seja, o x ele equivale a 30 minutos. Então, se eu fizer 30 minutos vezes 400, quantas horas eu vou ter, né? Quantos minutos eu vou ter? Por quê? Porque ele pediu aqui, ó, em horas. Né? Então, vamos ser assim, então, ó. X está para 400. Assim, como quem? O x vale o quê? X é o meu tempo em... Ah, não. Não, nem preciso fazer isso. Nem preciso. Se eu tenho aqui, ó, 400, se eu tenho aqui 400 e eu vou repartir isso em grupo de meia hora, olha aqui, ó, meia hora. Ficou fácil? Ficou fácil, né? Basta você fazer o quê, então? Dividir ele por 2, né? Faz sentido isso?
faz, né? Porque a cada 30 minutos, a cada 2 vezes 30 minutos, então 2 vezes 30 minutos dá o 400 ali que dá as horas. Né? Então a nossa resposta aqui não é ainda a letra E. Nossa resposta aqui é a letra D, que eu coloquei como 4, mas é a letra D, né? Que é o 200, ou seja, 30 mais 30, a cada 2 desse daqui dá 1 hora. Não, faz sentido. Tá aqui, então. Cada 2 de 30 dá 1 hora. Então, quantas horas eu tenho? 200 horas para dar os 400 ali. Gente, eu acho que eu expliquei bem toda a parte do log, bem no finalzinho agora deu uma complicada, né? Mas se eu te ajudei, não esquece de deixar os seus comentários aí e principalmente deixar um comentário a respeito desse negócio do Enem. Você acha que o Enem é difícil mesmo? Ele é complicado quando a gente fala a respeito de o processo de chegar na resposta, interpretar a sua resposta e ainda saber se aquilo que está como resposta é a solução, né? Por causa que já fiz o vestibular, já fiz o Enem várias vezes aí, eu trabalho com os alunos nessa área há um bom tempo já, e muitos deles falam que o pior do Enem não é a parte de cansar, é a parte de você, na resposta, não ter chegado na resposta. Acontece, né? Acontece. E você, teria acertado essa questãozinha aqui? Se eu te ajudei, né? Lembrando aí, deixa aí o seu curtir também. E tem todo dia aula de vestibular, tem aula de cálculo aqui, então se inscreve no canal, me ajuda aqui, porque quase ninguém se inscreve em canal de professor. Beleza? Pessoal, um grande abraço, professor Mike ficando aqui. Espero vocês para a próxima aula. Tchau, tchau.